Olá, boa tarde, queridos. Estamos aqui no nosso podcast Verbar, onde nós vamos falar mais uma vez sobre um assunto que a gente crê que possa trazer instrução, entendimento, conhecimento, para que todos nós possamos viver em plenitude aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Nós estamos no mês de junho, é um mês específico de um trabalho sobre conscientização do combate ao uso de drogas, e nós temos aqui alguns convidados especiais que vêm trazer para você um pouco da sua experiência, um pouco da sua vivência. Não temos pretensão de esgotar o assunto, não temos pretensão de trazer novidades em relação a isso, mas queremos compartilhar com você o nosso conhecimento para que a gente possa cada vez mais andar no centro da vontade de Deus. Eu vou deixar cada um se apresentar aqui, pode começar, para que o público possa nos conhecer. Boa tarde a todos, eu me chamo Marcos Rodrigues, eu sou terapeuta em dependência química e conselheiro na área, também acadêmico de psicologia, né? E os meus estudos e a minha experiência nesses últimos anos apontam para principalmente desmistificar o que é o tratamento daquilo que muitas das vezes cria-se obstáculos e dificuldades no que tange a separar o que é o tratamento psicológico, terapêutico, espiritual e poder ajudar, né, com ferramentas o enfrentamento de tudo que gira em torno da dependência química. Amém. Glória a Deus. Márcio? Boa tarde a todos, meu nome é Márcio Camargo, eu também estou me formando em terapeuta em dependência química, estou estagiando na clínica onde eu estou aprendendo muito e faço alguns trabalhos em centro de recuperação, que é chamado de centro terapêutico, né? E alguns outros lugares onde eu encontro pessoas, familiares necessitando de ajuda, eu procuro estar disponível para ajudar. Prazer estar aqui com vocês. Verônica. Boa tarde a todos, eu sou a Verônica. Eu venho aqui trazer o meu testemunho De liberdade. de liberdade ao uso de drogas. Amém. Nós somos todos cristãos aqui, nós cremos no poder da palavra, no poder da transformação, cremos que toda sabedoria que vem de Deus é útil, então nós entendemos que a ciência, quando alinhada com a palavra, ela está do nosso lado. Eu quero só fazer uma abertura para a gente se contextualizar. Sim. E entender por que alguém da igreja está falando sobre isso, né? Às vezes alguém que está de fora e pensa que a gente vive um conto de fadas, né? E quando na realidade eu costumo dizer que a igreja é a última fronteira. Para muitas pessoas a igreja é a última fronteira, é o último recurso, é o lugar onde já se tentou muitas coisas e lá a gente vai buscar pela liberdade de todas as pessoas. Nós cremos, de uma certa forma, que nós somos um ser trino. Deus nos criou um ser trino. Nós somos um espírito, é o que nós somos de verdade, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e Ele é um espírito, nos criou um espírito. Porém, nós habitamos num corpo. Nós temos um corpo, uma casa, um tabernáculo, onde vamos viver nesse tempo, e para um outro momento vamos ter um corpo reformado, né? Que a gente chama de um corpo glorioso. Mas também temos uma alma, possuímos uma alma. A palavra alma ela está associada, desde a origem dela na Bíblia, ao psique, são as nossas emoções, o nosso cérebro, o nosso conhecimento, aquilo que foi ensinado, a maneira como o mundo foi apresentado para nós. Então, a Bíblia vai tratar sobre a gente renovar a nossa mente, ou seja, renovar a nossa alma pelo conhecimento da palavra. A Bíblia vai dizer para a gente tratar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o cavalo que carrega a mensagem. Sim. E a Bíblia vai trazer também sobre o nosso cuidado com o nosso ser espiritual. Só que nós entendemos que aquele que decide entre alimentar o espírito e alimentar a carne ou o corpo, seja a alma. A alma ela é o penhor da balança, ela é quem define quem você vai alimentar, o seu espírito ou sua alma. Então, quando a gente traz um assunto desse à tona, a gente entende que, óbvio, que toda movimentação da alma abre portas para o reino espiritual, né? Porque tudo começa naquilo que a gente crê, naquilo que a gente fala, e isso passa pela alma. Porém, a gente sabe que essas questões elas não são exclusivamente espirituais, mas elas vão mexer com o nosso corpo, com a nossa saúde física, elas vão mexer com a nossa saúde mental e vão trazer consequência à nossa vida espiritual. Então, eu, como acadêmico de psicologia,
eu queria saber de você, Marcos, aquilo que a gente deve atentar em relação a uma pessoa que sofre dessa dependência ou dessa condição do uso da droga, do uso daquilo que rouba dela tantos aspectos da vida. O que você pode falar para a gente sobre isso, para a pessoa que está em casa e é leiga? Perfeito. É muito bem colocado, né? Porque eu entendo que boa parte das pessoas que vão estar nos ouvindo são cristãs, né? Estão dentro desse universo e acredito que o principal desafio é, quando eu estou falando para cristãos, eu normalmente abro uma palestra dizendo o seguinte, pastor, a Bíblia é um livro essencialmente sobre Deus. É uma constituinte de toda a sua obra, tudo aquilo que ele gostaria de comunicar, uma vez que nem tudo sobre o homem ali consta. Porém, creio que Deus, em sua infinita sabedoria, capacitou homens e mulheres, né, com vasto conhecimento sobre tanto a psique como a medicina e tudo aquilo que envolve a completude, né, a integralidade do ser humano. E como somos seres integrativos, tudo aquilo que afeta a alma, afeta a carne, o físico, e contrapartida vai afetar o espírito, e vice-versa. Eu acredito muito nessa organização, nessa dinâmica que o senhor apresentou. Então, eu digo que já que, né, Deus nos deu tantas ferramentas, por que não me utilizar disso na hora em que eu preciso de fato cuidar? Por exemplo, quando alguém sofre um acidente, sei lá, torce o pé jogando bola, a pessoa coloca no carro e leva para o ortopedista. Se alguém passa mal, tem um mal súbito, essa pessoa vai chegar no pronto-socorro e vai ser atendida. Porém, quando acontece, né, o transtorno de desejo de voltar a beber, uma recaída se anuncia ou uma eventual recaída já está em andamento, ainda há no nosso meio pessoas que apontam diretamente para uma questão de obsessão espiritual, né, acreditando que levar para a igreja seria a principal razão de restituir o quadro normativo dessa pessoa. E a psicologia, ela afirma que sim, não há objeção e nada contra, né, a fé. Porém, assim como outros profissionais cuidam de maneira direcionada, né, a questão de saúde. Dermatologista da pele. Da pele, dente, exatamente, né, o neurologista. E as pessoas respeitam, mas por que quando acontece esse transtorno no comportamento, a gente só atribui para a parte espiritual? Então, o meu trabalho envolve principalmente derrubar esse mito, né? Acabar com esse tabu e falar abertamente. Exatamente. Né? A gente também percebe que essa guerra ela não precisa existir. Na verdade, né, já de algum tempo, né, há um advento de uma ajuda psicológica muito grande presente nas igrejas, sei do trabalho que é feito na Verbo da Vida e outras igrejas também, para que haja realmente dar a César o que é de César, né? Gerar na pessoa a capacidade de poder fazer um tratamento adequado, né, e ter as ferramentas certas e reduzir esse sofrimento, né? Porque às vezes fica na busca essencialmente espiritual e acaba deixando que a parte física fica, né, desabonada e a parte da alma, né? A pessoa não ter conhecimento sobre o que está acontecendo, ela fica totalmente perdida. Eu gosto muito de lembrar as pessoas, quando a gente lê, por exemplo, sobre a mulher samaritana, que até Jesus chegar no acesso àquela parte espiritual, ele tratou da alma daquela mulher, né? Aquela mulher tinha uma questão de autoestima, ela estava ali no horário que só quem ia, quem não podia estar junto da sociedade. Exatamente. E Jesus deu toda a atenção à alma daquela mulher até acessar a parte espiritual. Então, eu creio que seja um trabalho de cooperação, a ciência, a fé. A ciência tem se rendido à importância da fé e nós entendemos também que ela é uma aliada para a gente. Exato. Né? E aí, só concluindo, a gente percebe que as pessoas que aceitam essa abordagem e fazem uso dela, fazem com que, de fato, haja mais sucesso nos tratamentos. Com certeza. A sua introdução nesse universo, como foi? Então, eu sou uma pessoa que me encontro na condição de dependente químico, de adicto, né? Porque é o sentido mais amplo da palavra. Porém, quando eu me percebi em eventuais recaídas, eu não tinha clareza por que aquilo acontecia. Porque eu já caminhava numa igreja, já caminhava na fé e tudo mais, já tinha sido batizado e tudo mais. Porém... Você pode só explicar a palavra adicto? Claro. Clareza para as pessoas. Existem algumas definições disponíveis, mas as principais que a gente entende é escravo de, né? Escravo de alguma coisa, ou seja, sempre atribuído a alguma coisa, algum fator de dependência,
ou alguém muito dedicado, né? Do original do inglês, adicto vem de alta dedicação, nesses termos. E no que foi o auge das minhas recaídas, um pastor, né? O meu pastor que me batizou, e isso aí fica para um outro podcast, né? Ele de fato passou mal no culto onde ele estava pregando, e no dia que eu pedi ajuda nós paramos no mesmo hospital. E quando ele me viu, ele botou a mão no meu ombro e falou: meu filho, orando, a gente já está desde que você saiu, desde que você desviou. O que você precisa é de tratamento. E esse foi o maior divisor de águas dali em diante. Somado, né? As duas coisas. Exatamente. Né? E aí a minha recuperação começou a acontecer. Eu cuido de algumas pessoas que vêm do caminho inverso. Estão no tratamento médico e o médico diz: olha, você precisa associar a fé a isso. Exatamente. Então eu creio que seja um trabalho em conjunto. Perfeito. Realmente. E ali eu fiz a primeira formação como terapeuta, em 2014. Isso foi mais ou menos em 2010, esse evento que eu citei. E ali em diante eu venho estudando sistematicamente e experimentando a recuperação. Então hoje eu já estou há mais de 12 anos. Antes de entrar na parte terapêutica, na sua vida pessoal, você está quanto tempo sem uso de 12 anos, 7 meses e 20 dias. 20 dias. Então é contado dessa forma. Dessa forma. A gente cada considera dia uma vitória. Cada dia é um milagre. Né? Um dia limpo é um milagre. Então é uma forma de valorizar, né? Porque a gente também compreende. Isso na terapia a gente aprende, né? E aprende também com a fé. Aquilo que não é valorizado a gente perde. Então é a forma de dizer que essa é uma das coisas mais importantes que eu faço pela minha vida. Para uma pessoa leiga que está em casa e que tem o desejo de ser liberto. E aí, muitas vezes, quando a gente ouve essa fala, eu entendo, mas eu quero me prevenir para esse pensamento. Certo. Quando eu falo, eu estou há 20 dias... uma pessoa leiga pode entender assim, não, então é uma coisa que nunca mais eu vou ter uma vida normal, vou viver me controlando. Não me passa isso, porque eu vejo que a sua vida tem prosperado em outras áreas, sim. Mas, ao mesmo tempo, você não desconsidera a condição de maneira nenhuma, para que não vá brincar com o perigo, né? Então me responde, se eu disser para você que você, no caso, nessa condição, precisa ficar o resto da vida sem usar, ou disser para você, não usa hoje, volta amanhã. O que fica mais leve? Fica mais leve. Entendeu? Então, o próprio Jesus falava, basta cada dia seu mal. Né? A gente não pode acrescentar nada até o dia de amanhã, um côvado. Então, assim, quando eu compreendo isso, eu compreendo uma chave muito poderosa, né? Exatamente. Se ocupa com hoje. Amanhã... Mas também não quer dizer que eu vivo à beira do precipício. Não, de maneira nenhuma. Na verdade, eu proporciono um amanhã melhor, tendo todo o cuidado de fazer o melhor que eu posso no dia de hoje. Pronto. É isso. Respondida a pergunta, então vamos lá para a sua parte terapêutica. Hoje você faz o que nesse seu trabalho terapêutico? Então, eu hoje, uma vez que eu formei, trabalhei 1 ano numa clínica psiquiátrica junto a uma equipe médica multidisciplinar. Então, toda a parte de psicopatologia, atendimento de transtornos mentais e de personalidade, junto com a parte de adicções. Então, de tudo que a gente já conhece, né, desse universo, ainda tem uma coisa adicionada nas adicções que está muito em alta, que é o jogo patológico. Que é alguma coisa que está sendo pouco dita, jogo patológico. Como é isso? Ou jogo compulsivo. De acordo com essas novas tendências de bets, né, casas de apostas virtuais ou cassinos virtuais, ficou evidente cada vez mais uma maior procura, porque as pessoas estão contraindo dívidas altíssimas e fazendo com que, diante da cobrança ou da família, ou até mesmo, né, de pessoas, instituições, enfim, né, que vão cobrar, né, de todo tipo, de toda forma, essas pessoas desesperadas tentam contra a própria vida. E aí, com transtorno mental, ansiedade e tudo mais, elas buscam ajuda psiquiátrica e estão internando por estarem contraindo dívidas acima de R$200 mil, R$300 mil e tentativa. Vamos deixar isso para um outro podcast. Vamos ficar aqui na questão da droga. Qual é o conselho que você daria para alguém que nunca usou e para alguém que já provou e causou dependência? Então, o primeiro passo é admitir que isso se tornou um problema, né? Porque hoje, para alguém que não está vivendo essa realidade de um prejuízo evidente, nós estávamos falando mais cedo sobre essa questão de minimizar, de negar, né? Ela precisa admitir. Quem não admite que tem um problema, há uma dificuldade de tratamento, não é? Qualquer área da vida. Os exatamente. Pastores todos concordam com isso. Exatamente. Se você não admite problema, a gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Se não está na luz, não tem o que tratar. Porém, o primeiro passo, de fato, é buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica. Por quê? Numa anamnese,
vai ser identificado qual é o estado atual, né, ou histórico atual da doença. Então, vai poder ser percebido o nível de prejuízo, o nível de comprometimento dessa pessoa, para que possa, de fato, identificar em que situação ela se encontra, para poder captar os recursos adequados e fazer o devido tratamento. E aí, vai ser no consultório, tem medicação, não tem medicação, precisa internar, não precisa, isso vai vir depois de uma anamnese. Entendi. Isso para alguém que já identificou, está vivendo algum problema. Exato. Qual é o seu conselho, com a sua experiência, para alguém, vamos supor, um jovem que está em casa e nunca experimentou uma droga? Sim. E ele tem desejo de experimentar. Qual é o risco desse experimento? Pois é, os riscos são muito altos porque, primeiro, a gente vive um quadro hoje de drogas altamente viciantes, né? E por conta também do cenário que hoje é muito favorável. Então, há uma tolerância maior para quem hoje decide começar a usar. Isso é um fato. Então, uma vez que essa pessoa faz uso, não tem níveis seguros de poder fazer com que ela saiba se vai se tornar um dependente químico ou não. Então, a minha dica é não use. Então, vamos lá, a gente pode entender para uma pessoa leiga que está em casa também, ela tem desejo, natural da adolescência, juventude, essa experimentação. Certo. Não tem como a gente saber se você vai experimentar e sair ileso ou se você vai experimentar e ficar adicto, dependente, escravo. Exatamente. Como é que a gente não tem como saber isso, a não ser na prova mesmo? Na prova, porque não tem o exame prévio, né? Como é uma condição que também é ligada ao comportamento, quem vai desenvolver ou não, inclusive a gente também identifica, pastor, que há dependências tardias. Gente que teve uma experiência na juventude que não teve uma dependência desenvolvida, casou, tal, né? A vida andou, e aí no happy hour, com o pessoal do trabalho, numa festa de final de ano, começou a fazer um uso eventual e começou a criar um ambiente de dependência. Então, não tem quadro específico, não tem uma resposta. Então, vamos lá. Eu tanto posso ser uma pessoa que experimentei a primeira vez e já fiquei dependente, como pode ser um processo progressivo, né? Exatamente. Hoje tomo, consigo controlar, fico 3 meses sem usar, uso quando quero, mas quando posso, de repente, em algum momento, eu posso ter me tornado um dependente. Exatamente. Até porque o que muitas das vezes vai configurar esse potencial dependente não é a quantidade nem a frequência. Muita gente acaba caindo nesse abismo, né, de auto-engano, porque ele pensa, mas eu não bebo todo dia. Mas eu não uso todo dia. Mas não é o caso. Mas quando usa, perde o controle. Entendi. É aquela pessoa que raramente bebe, mas bebe na festa da família e faz aquela vergonha. Então ela não é ali, de fato, configurado um dependente, como eu disse, precisa fazer uma anamnese, mas pelo comportamento, você percebe que ele tem uma facilidade ao descontrole. Então, é nesses episódios que a gente fala para essa pessoa, cara, toma cuidado, fica longe, né? Tá. Você não pode estar em contato com essa substância. Eu vou voltar para você, mas antes eu vou ouvir o Márcio, já chega, o trabalho dele chega na pessoa que já está confirmada como dependente, né? Você está auxiliando em trabalhos de locais de dependência química, essas pessoas já estão lá, são confirmadas que elas têm essa dependência. E qual é o quadro que você tem visto lá? Assim, a gente ouve dizer que é uma área de um trabalho de muita frustração, né? Porque as pessoas se levantam, caem, se levantam, caem. Graças a Deus a gente tem bastante testemunhos de pessoas, né? A gente está aqui cercado de testemunhos de pessoas que se levantaram, mas a gente sabe que é um trabalho de perseverança, né? Não tem direito a desistir de ninguém. Qual é a sua experiência? O que você está encontrando lá nesse quadro dessas pessoas que já estão confirmadas como dependentes químicos? Então, nós temos visto realmente muita dificuldade na recuperação. É identificado isso, é muito difícil. Uma vez que a pessoa entra nessa área, dificuldade muito grande para sair. Isso é notório a todos. E eu queria pegar... não entrar, né? Então, pegando um gancho um pouquinho naquilo que o Marco falou, a pessoa quando entra, ela quer experimentar. E o que leva a pessoa a experimentar sempre é algo que está ocorrendo na vida dela, alguma decepção, alguma frustração, que serve como um gatilho, um impulso para ela usar as drogas. Muitas vezes a aceitação social também, porque em determinados meios o uso da droga
eleva o status da pessoa, né? Perfeito. É uma sensação de liberdade, uma sensação de se livrar daquele problema, e leva ela ao uso de drogas. Uma vez que ela usou, ela não sabe, né, é importante a gente falar isso, ela não sabe que aquele uso, primeira vez, segunda vez, ela não sabe que aquilo vai levar ela a uma possível dependência. E como ela não sabe... Sempre acha que tem controle. Ela acha que está tudo bem, ela tem o controle das emoções, ela está usando para tirar onda, para se divertir, para sair daquele problema. E aí entra. Uma vez que entrou, e uma coisa importante, se alguém da família conseguir identificar e buscar ajuda nos primeiros passos, nos primeiros primeiro momento de uso, se alguém da família identificar e buscar ajuda, existe uma possibilidade muito grande de livrá-la desse abismo que são as drogas, né? Porém, se ninguém da família não tiver um olhar clínico para identificar, meu filho, minha mãe, meu pai, meu parente está indo por um caminho de drogas, se ninguém da família conseguir identificar que é um caminho de abismo, se ninguém identificar, ela vai caminhando. E o tempo que passa, a quantidade de uso, ela vai usando cada vez mais, sempre com a ideia e vai se deixando para trás aquele possível gatilho, aquele motivo que levou ela a usar, vai ficando para trás. E aí precisa mais do gatilho. Mas ele está ali, ele existe. E aí a família ou qualquer outra pessoa não olhou para aquilo, só vai olhar então para o uso das drogas, para o caminho que ela está atual. E com o passar do tempo, a dependência vem aumentando e tomando conta da vida da pessoa. Deixa eu ver se eu entendi. Quando eu vou lidar com essa pessoa, eu preciso tratar do uso da dependência, mas também preciso tratar dos gatilhos que levaram ela para esse caminho. É isso? Me corrija se eu estiver errado. Exatamente isso. Por isso que nós, né, acredito que nós vamos falar sobre isso, a questão de um tratamento multidisciplinar, onde tem vários especialistas para atender a pessoa já fala agora com uma dependência de droga. Esse tratamento multidisciplinar, inclusive, né, inclui também um pastor essencial na vida de uma pessoa para orar por ela, para tratar a questão espiritual. No caso, para a gente englobar melhor, cuidar da parte espiritual também, da sua fé, né? Para não limitar o pastor. Mas ter o aspecto da fé, o aspecto da vida espiritual é relevante para esse tratamento. É essencial a pessoa ser trabalhada na questão da fé. Por quê? Nas reuniões, né, e nas clínicas e nos centros terapêuticos também é falado muito sobre isso. Sobre a espiritualidade dessa pessoa. Isso. Né? A pessoa entender que existe, é chamado um poder superior, né, que é falado poder superior. Então a pessoa entender que existe um poder superior, um Deus que está acima dela, que embora ela esteja passando por um problema extremamente difícil, ela não sabe como sair, ela tem ajuda paralela, na horizontal, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, um amigo. Ela tem várias pessoas que a cercam, né, em todas as especialidades. Porém, ela precisa entender que são pessoas como ela. E que esse Deus, esse poder superior, é que ela deve atribuir. Eu vou conseguir confissões positivas, declarações, eu sei que errei, mas Deus me perdoa. Essas confissões... Esse relacionamento na vertical. Esse relacionamento é fundamental. E vai situar essa pessoa em um entendimento que ela sabe que o Marco é falho, o pastor é falho, a Verônica, o Márcio é falho, mas Deus, ele não falha. Ela vai buscar... Nem desiste de mim. Não desiste de mim, me perdoa. Eu vou falhando, mas Deus me perdoa. Isso é bom, ela entender que Deus perdoa. Porém, Deus não é conivente com o seu erro. Ela vai entender que ela precisa ser trabalhada na fé, porém, não permanecer no erro. Para o arrependimento que gera o retorno. Exatamente. E essa visão, ela tem que ser considerada de uma ótica multidisciplinar. Porque o psicólogo ele vai perceber se ela está falando para fugir do problema, se a declaração é sincera, se ela está falando para agradar alguém, se é apenas um pequeno pensamento positivo dentro dela, ou se é algo que foi despertado como uma declaração de fé. Ela precisa identificar isso. E ela vai ter dentro dela, e é importante lembrar que isso não se trata de uma religião. Nós não podemos atribuir isso a uma religião. Precisamos atribuir uma declaração da pessoa. Ela declara aquilo.
ela começa a declarar, permanece declarando, acreditando que está gerando fé, está saindo fé. Isso é chamado de despertar espiritual. Isso, um despertar Acontece um espiritual. despertar para essa possibilidade, né, de convidar um poder superior, a falar dessa maneira mais geral, fazer com ele aquilo que ele não consegue fazer sozinho. Essa força a mais. Saber que não está sozinho é essencial para todos nós, né? Essencial. Deixa eu só aproveitar um gancho Sim. que o Márcio abriu, Marcos, e voltar para você. Quais são, porque o Márcio falou, é importante que a família perceba. Exato. Então vamos lá, para essa família que está em casa, porque o olho de pai e o olho de mãe é muito positivo sempre, né? Sempre. Sempre a culpa é do amiguinho, nunca é do nosso filho, é sempre a influência de alguém. Sim. Quais são os sintomas e sinais que uma família deve perceber para se atentar para isso? Como que nós podemos entender que temos que ter uma atenção com o nosso filho, com o nosso familiar, porque tem um comportamento diferenciado. Quais são os sinais e sintomas? Perfeito. Primeiro a gente precisa definir um pouco mais o que é sinais e sintomas, porque às vezes o familiar que ouve, ele, digamos que com todo esse corre-corre do dia a dia, a gente vive hoje uma modernidade, né? E tudo muito tecnológico, todo mundo no celular, né? O pai trabalhando e tudo mais. Às vezes existem sinais claros, mas sintomas às vezes vai depender, né? Eu acredito que quando o Márcio falou do olhar clínico, esse olho no olho, né? Passar tempo. Olhar até como pai, né, Marcos? Como pai, como mãe, né? Tá fugindo um pouquinho aquele comportamento normal do dia a dia. Mas para eu entender o que não é normal, eu preciso ter participação no que é normal. Sim. Então, esse pai que não está tendo tempo de qualidade, não dispõe, muitas das vezes vai passar batido. E aí, como o senhor bem disse, às vezes é um vizinho, um familiar, um professor, quando vem e fala, ó, o Joãozinho tá estranho. Não tem nada estranho com meu filho, né? Ninguém quer entender ou compreender que o filho está passando por uma dificuldade. A negação, né, Marco? Exato. Até porque boa parte desses... há em grupos terapêuticos uma fala que diz que a adicção, às vezes, é resultado, é uma doença da família. Né? Esse jovem, essa jovem que hoje pode estar buscando drogas como uma alternativa de alívio, de fuga, normalmente ela está fugindo de algo que ela pode estar sofrendo dentro de casa, inclusive. Né? Então, quando isso fica evidente, os horários, né, atípicos de dormir e de acordar, porque é necessário estar atento, porque às vezes o jovem já faz isso usando a internet. Por isso que eu digo que tem que ter um olhar mais clínico, porque o pai e a mãe que conhece sabe que não é natural desse jovem, né? Moderação, a inibição de apetite ou apetite exagerado, né? É muito comum, após uma noite de uso, uma alteração aguda, né? Ou uma inibição total. O jovem simplesmente, né, algumas drogas, elas são inibidoras de apetite, as drogas estimulantes do sistema nervoso central, elas têm uma atribuição muito grande e promovem uma magreza muito grande exagerada, né? Como a cocaína, as anfetaminas, drogas estimulantes, elas têm essa coisa da pessoa deixa de comer porque não tem apetite e fica no uso contínuo. E algumas aumentam o apetite? Aumenta o apetite. Maconha, principalmente. A maconha ela é muito conhecida, inclusive, alguns medicamentos, né, à base de canabidiol, que não necessariamente tem o THC, é importante dizer isso aqui, que há uma luta para inserir esses medicamentos no mercado, mas eles não são que dão efeito, né, da maconha. Né? Explica isso melhor aí, porque acho que isso interessa ao leigo aí. Então, dentro da estrutura da cannabis, da planta, né, que é vulgarmente conhecida como maconha, ela tem algumas substâncias muito positivas. A fibra dela, anteriormente, né, era utilizada para roupas, o óleo é utilizado para fazer cosméticos. Então, isso nos antepassados primórdios. E aí, com todo o advento de proibição, foi deixada de lado por ter também fibras mais baratas. Porém, o medicamento que é muito utilizado, inclusive em crianças autistas, derivado do canabidiol, é uma parte da estrutura da planta que não necessariamente contém o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo que dá o efeito, né, da maconha, efeito psicoativo, né? Esse relaxamento. A parte alucinógena. A parte alucinógena, exatamente. Tetrahidrocannabinol, THC. A sigla é THC. Então, o canabidiol que não tem, mas contém algumas das propriedades dessa substância, uma delas é abrir o apetite. Então, pessoas com câncer, soropositivas, pessoas que têm uma tendência, algumas doenças, a reduzir o apetite, se utilizam desse medicamento para poder obter esse efeito, né, positivo
na medicação. Então, voltando ao sintoma, é uma alteração abrupta, no sono, uma alteração abrupta na alimentação. O que mais? Caiu o rendimento na escola, caiu o rendimento no trabalho, né? Aquela coisa de reduzir a intimidade, porque um dos núcleos da doença ou da condição, da adicção, é o isolamento. O isolamento emocional. A pessoa está cercada, tem uma família que já tem essa intimidade e aí não tem mais contato, não diz que horas que chega, não diz a hora que sai. Hoje em dia, a gente vai lidar com a questão da tecnologia, que a gente até prega bastante contrário a isso, mas é comum o jovem vir à noite na internet, o jovem está trancado no quarto na internet, essa vida que não deixa de ser uma escravidão à tecnologia, também né? E isso já altera o procedimento. Aí uma mãe que está em casa hoje assistindo a gente vai pensar, meu Deus, meu filho tem todos esses sintomas porque ele está associado à internet. Eu creio que, de uma certa forma, seja a internet, seja a droga, tem desajuste, né? Se está alterando o sono, está alterando a alimentação, está alterando o rendimento, seja um ou outro, a gente tem que intervir. Porque né? Mesmo com os prejuízos evidentes, né, esse comportamento ele tem que ser interrompido, senão ele piora. Então, seja com droga, seja com o uso da internet, seja com alimentação ou qualquer outra coisa que esteja trazendo prejuízos, né, o pai, a mãe ou o cônjuge, a pessoa que está responsável ou corresponsável dessa pessoa, ela deve se responsabilizar. Né? Então, a gente percebe em relação à alteração abrupta da alimentação, do sono, do rendimento e mais alguma coisa. A principal, alteração do humor. É quando esse jovem é cobrado e um jovem que era doce, gentil, prestativo, ele briga, ele se revolta, né? Ele sai de casa, ele bate porta, ele responde. Entendi. Mas por quê? Não é? Por que essa alteração tão grande? Então, a gente vai ter várias alterações. E não há nuances. Às vezes é um impulso mesmo de raiva, porque às vezes a gente chama tecnicamente de mecanismo de defesa da doença. Tudo aquilo que se opõe oferece risco para interrupção do uso, eu protejo. Entendi. Né? Se você se apresenta como alguém que quer fazer com que eu interrompa, ou vai ficar evidente, eu sei que o senhor, como meu pai, vai impedir, vai me tirar aquilo, você virou meu inimigo. Entendi. Imediatamente. Então o mecanismo de defesa... Exatamente. Então, esses são os principais, né? Existem muitos outros, mas acho que ficam mais evidentes, sinais mais claros. Percebi eu os sintomas com o familiar. Qual a minha primeira iniciativa? Primeira iniciativa, fazer um agendamento e marcar. Né? Vai depender do tipo de suporte que a pessoa tem. Tem um plano de saúde, liga o psicólogo ou psiquiatra, né? Porque às vezes existe também uma comorbidade possível que talvez já algum transtorno psiquiátrico que pode desenvolver a dependência ou a dependência já está desenvolvendo um problema psiquiátrico. Entendi. Há essas duas questões. Então, esses profissionais vão ser os principais a identificarem. Exato. Eu, como terapeuta, recebo no consultório, identifiquei, o familiar tem recursos, encaminho para o psicólogo psiquiatra. Entendi. Porque eu não tenho condição de trabalhar somente na esfera terapêutica. Entendi. Não tendo recurso? Não tendo recurso, se utiliza dos serviços públicos, por exemplo, o CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial. O SUS encaminha. O SUS encaminha, e aí tem CAPS que faz atendimentos específicos com dependentes químicos e alcoólatras, tá? Com apoio psicológico, psiquiátrico. Os grupos de mútua ajuda, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, né? Uma linha de ajuda, no final a gente pode divulgar, ou colocar depois para quem está nos assistindo, que são grupos de uso público, né? Eles são grupos, irmandades públicas que estão no mundo todo, em mais de 300 países, quase no mundo todo, praticamente. Trabalhos de sucesso. Isso, dependendo da região da pessoa, tem pelo menos 10 grupos próximos aonde ela pode levar esse possível dependente que já identificou que está tendo problemas e lá nas reuniões tem informações mais aprofundadas. A justiça encaminha, obrigado, Verônica, né? Quando há alguma questão associada ao uso, penalizada, no caso, criminalmente, ou de alguma maneira foi detida, quando percebe que não há necessidade e essa pessoa vai responder em liberdade, a justiça brasileira encaminha a pessoa para a reunião, ela leva uma tabelinha, né? Como se fosse uma planilha, onde o secretário das reuniões carimba e informa a justiça que essa pessoa está sob acompanhamento e está tendo informações para superar a questão da dependência química e alcoólica. Eu vou voltar em você, mas eu quero
agora ouvir a Verônica e entender. Verônica, como é que você você hoje trabalha auxiliando pessoas, né? Tem um vocacional na sua vida para essa área, uma atenção especial a essa área. Por que que você chegou nessa área? Eu cheguei nessa área, primeiramente, para me ajudar, né? Eu sou uma dependente química em recuperação e eu cheguei num grupo, né, de autoajuda e lá eu conheci, as pessoas me ajudaram quando eu cheguei e hoje eu sou aquela que acredita que as outras pessoas também podem estar livres de drogas, né? Eu estou limpa há 9 anos, 6 meses, 21 dias. Eu costumo dizer que é só por hoje, né? Porque cada dia basta seu mal. Mas eu tô aí no meu trabalho de recuperação e hoje eu só posso manter o que eu tenho. Né? Você pode? Manter o que eu tenho, dando. Ok. Ok. Verônica, eu conheci, né, nossa primeira experiência foi num momento muito delicado da sua vida, né? Na realidade, você estava querendo desistir de viver. E hoje você luta não só pela sua vida, como pela vida das pessoas. Fala um pouco para a gente disso. O que é essa sensação de ver a vida indo por conta do uso da droga e o que essa sensação de hoje ter tanto apego à vida porque está livre delas. Usar droga é morrer em todos os sentidos. Né? A gente morre primeiramente espiritualmente. Primeira morte que tem. Depois a gente morre emocionalmente, mentalmente e emocionalmente. E para mim só tinha uma saída, morrer. Porque tudo que me envolvia a vida para mim era muito difícil. Era difícil eu lidar com a realidade. Era difícil eu lidar comigo mesmo. Com a Verônica, sem o uso de drogas, para mim era muito difícil. Porque eu comecei a usar drogas em casa, né? Com quantos anos? Eu já fazia o uso do álcool, porque a minha família sempre usou álcool. Era normal usar, beber, né? A bebida em casa era normal. Com droga lícita, né? As drogas lícitas. Então, era o nosso meio social. E eu já tinha um descontrole já com a droga ilícita, mas eu sempre tive problemas emocionais, né? Eu sempre tive problemas mentais, né? Eu me achava muito diferente das minhas irmãs e essa falta de aceitação, porque eu queria me enquadrar, né? Em algum lugar. Para as pessoas que não sabem, sua irmã é gêmea, né? Eu sou gêmea. Só para saber essa diferença. Eu sabia. E eu queria ser igual a elas, né? Eu queria pensar como elas, né? Eu queria não ter tanta timidez como elas. Eu achava elas muito mais desenvolvidas que eu, né? Eu tive abuso na infância e muitas coisas, né? Das portas e gatilhos que abriram, né? Se abriram no meu emocional, né? E eu, 25 anos de idade, eu fui morar com uma pessoa, né? E fazia o uso de drogas, mas eu não sabia, não tinha noção. Eu nunca fazia o uso de drogas ilícitas, né? Mas eu não sabia, eu não tinha noção, mas eu fazia o uso da droga lícita. E uma vez, muito bêbada, essa pessoa colocou a droga lá e eu acabei usando. E eu não tinha noção do que eu estava fazendo. E parece que a porta do inferno abriu e eu entrei, né? A partir daí, a gente começou a usar junto, dentro de casa. Só que eu me viciei muito rápido, né? E fiquei no fundo do poço, né? Fui para o fundo do poço. E essa família que faz o uso de álcool até hoje, que minha família consome álcool até hoje, não tem problema, eles param, vão para casa, né? E eles ficam bem. Embora eu gostaria que eles parassem, né? Mas não é o meu querer. Essa família me apoiou quando eu precisei de ajuda, né? E eu tinha abandonado tudo, eu tinha abandonado o trabalho, já tinha meus filhos, eu tinha abandonado filhos, né? Eu vivi uma degradação
muito grande por conta disso. Que é muito uso de comum, drogas. né? Muito comum. E Como é que você virou essa curva? Como é que você saiu disso? eu tenho uma irmã, essa que é gêmeas comigo, e é cristã, né? Embora hoje ela, no momento, ela não se encontra, né, indo às igrejas, mas ela não Tem a é. base, o Ela é fundamento. filha de Deus, existe ex-filha, né? E essa irmã foi uma grande intercessora por mim. Sempre orou muito por mim. E ela reuniu a família e disse que eu estava com um problema, né, muito grave, que eu precisava de ajuda. Ela me ofereceu essa ajuda. Alguém identificou que precisava de ajuda. Que eu precisava de ajuda. E nós sempre fomos muito próximos, né? Minha mãe criou nós três, uma para cuidar das outras. E aí ela começou a te levar para a igreja. E ela me levava Você para a ia igreja, obrigada. eu me batizei, eu aceitei Jesus para Você agradar. tem uma frase que eu gosto muito, que você diz qual Eu aceitei Jesus para agradar essa irmã, eu me batizei para agradar essa irmã. E isso tudo foi válido, né? Porque banho forçado limpa. essa é a frase que eu gosto. Banho forçado limpo, eu nunca mais vou esquecer. Às vezes, desculpa, porque às vezes tem pai e mãe que fala assim, meu filho não, pelo adolescente, né? Meu filho não quer vir à igreja, meu filho não quer, mas se ele não quiser fazer o curso de inglês, se ele não quiser fazer prova, ele não vai fazer, ele vai fazer o que ele quiser, porque não, mas ele vem contra a vontade, tem problema não, a palavra está lavando, você não está vendo, aí eu guardo essa frase, banho forçado também limpa, banho forçado também limpa, nunca mais esqueci. Eu vou falar para meus filhos isso aí. Mas a pura verdade. Samuel, Pedro e Esther, se liga aí. Ó. De tanto ela me levar, né? Eu fui um criado porque eu tinha Deus como inimigo. A palavra tem poder, né? Tudo de ruim que aconteceu comigo, eu achava que era Deus. Sim, Deus que as pessoas apresentam, né? Deus. E essa consciência, né, que ela estava me trazendo de que Deus era bom, que Ele poderia me ajudar, né? Ele poderia fazer algo por mim, né? Ela estava me dando uma esperança, na verdade, me mostrando um caminho. E aí, de tanto ela fazer isso, eu comecei a trabalhar com ela bem capacitada, né? Eu comecei ela abriu um salão, né? E ela me convidou para trabalhar com ela porque eu estava impossibilitada de trabalho. E lá nesse salão era oração, né? A minha irmã foi o meu maior exemplo de mulher de Deus, né? Amém. Eu via minha irmã como uma mulher de Deus porque tudo que eu via acontecer naquele salão, cura acontecendo, pessoas aceitando Jesus. E quando foi o start que fez você falar assim, eu vou sair disso? Então, aí um dia eu morava em Vargem Grande, eu fui para essa casa em Vargem Grande, eu já estava cansada daquela vida, eu estava sozinha, já estava sem, né, a guarda dos meus filhos, porque os meus filhos não podiam estar comigo, porque eu me tornei uma pessoa completamente irresponsável. Os seus prejuízos do uso de drogas, né? Mas isso me doía, eu só não sabia como voltar. sair? Eu perdi, eu dizia para Miriam, né? Miriam, eu tô oca por dentro. Eu não tinha sentimento mais. E pelos meus filhos eu fui me recuperar. A minha irmã eu fui me recuperar. Porque por mim mesmo eu achava que eu ia me Deus dando droga. Eu não tinha... Era algo muito forte dentro. Então sua motivação foi por causa dos seus filhos, de recuperar sua vida, sua família. Mas que momento exato pra gente... Que momento exato que deu uma virada de chave? Então, eu fui para esse lugar, eu fiz uma oração a Deus, falei, Deus, se você existe mesmo, eu troco tudo isso aqui, que eram as drogas, né, por uma vida de santidade contigo. Mas eu não sabia nem o que era santidade. Tá bom. E no dia seguinte, eu fui para esse salão e estava um pessoal que são donos de clínicas em São Paulo, né, e me ofereceram, isso foi no dia seguinte, né, dessa oração, me ofereceram ajuda, uma internação. Eu fui para um lugar chamado Recanto da Paz, né? Éramos 40 mulheres, todas elas usuárias de drogas. Centro de recuperação. Uma clínica compulsória involuntária que eu aceitei. Né? E lá começou um processo na minha vida de recuperação, né? Foi um processo que foi muito válido,
Eu agradeço. Então, muito era a Deus. associado essa parte do que foi lá de acompanhamento terapêutico da clínica, junto com a sua cobertura espiritual também, a sua introdução nisso. Então, Deus usando as ferramentas Todas, do porque temperamento para tirar você de lá. sim, porque é um Foi o que processo. você pediu, né? E a forma, porque às vezes a gente diz que a pessoa está escolhendo a embalagem daquilo que Deus quer te entregar. Eu precisei né? me submeter a muita coisa. Né? Toda a Inclusive a internação. Sim, A estar é. aqui hoje é uma submissão. É. Mas, inclusive, a internação, é porque foram 7 meses. Né? Eu ia ficar 6, ia sair Não do foi carnaval. simples, não foi fácil, Não. tem vontade de desistir várias vezes, Já tive. mas está aqui hoje. É, né, quando o senhor me conheceu, naquela função, eu já estava limpa há 2 anos. Né? Mas eu não tinha tratado as questões emocionais. Eu não tinha tratado As raízes e os gatilhos que você falou. Exato. as questões mentais. Tratou só do Do uso uso da de droga, drogas. mas não Eu tratou da foquei causa. em parar de usar. Eu estou limpa hoje, é o suficiente. Pronto. Exato. Eu acho que isso já é uma grande mensagem que Sim. hoje aqui a gente já deixa um alerta, que na realidade a gente precisa, vai ter sempre um trabalho paralelo. Eu acho que em tudo na vida, né? Eu sou pastor Sim. e eu não trato só do casamento, da pessoa que não está indo bem, mas eu tenho que tratar com a causa daquilo. Exato. Né? A gente não trata só a criança que não está indo bem na escola, a gente tem que tratar a causa daquilo. Exato. Então, no uso de droga, a gente tem que ter esse acompanhamento paralelo para o Isso. abandono dela, mas também para descobrir o gatilho, a causa Porque, na dessa verdade, é um busca. processo. Pensa que é parar de usar, Hum. perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. 3 etapas. Por quê? A gente entende o que a Verônica acabou de descrever, é o seguinte: eu só estava limpa. O que já é, nossa, maravilhoso. Mas não é suficiente para poder permanecer limpa. Tem que haver uma reformulação de vida. Tem que haver uma conversão. Tem que haver, de fato, uma recuperação. Um propósito, né, Marcos? Exato. Só tem que ter um propósito. Eu sempre esclareço, porque quando falo assim, reformulação, gente, é dar um novo formato, uma nova forma, uma nova origem. Né? Eu até brinco dizendo, né? Cristo não morreu pela gente para ficar um pouquinho melhor. Não, É para quebrar e fazer de novo. Né? Então, essa possibilidade, aí, de fato, a recuperação acontece. Porque, como ela disse, tratar as questões da alma, os gatilhos, porque a gente fala de natureza exata, Uhum. né? Porque, de fato, cada um vai ter a sua, e nesse processo, eu sempre digo o seguinte: primeiro toma logo banho e limpa. Uhum. Depois, lá na frente, análise, terapia, Uhum. Vamos descobrir entendeu? como Discipular. você não volta para esse Exatamente, porque aí é uma questão já é mais secundária. Mas quando eu, de fato, interrompo, né, se eu pudesse deixar mais um recado, os 4 principais fatores a serem evitados é a primeira dose a qualquer custo, lugar. Uhum. pessoas, lugares e comportamentos. A recuperação foi possível para ela porque ela, mesmo no desejo, ainda não estando firme, ela já mudou o ambiente. Então, né, porque assim, mas vai para a igreja, vai. O cenário é muito mais favorável para uma melhora, uma conversão, do que se ele permanecer com os amiguinhos, a família na igreja, lugares e hábitos. Que seriam pessoas, lugares e hábitos da ativa. Ou seja, pessoas, lugares, hábitos e comportamentos que podem te conectar novamente ao uso. Entendi. Então, uma pessoa que não parou de frequentar o bar, parou de frequentar a casa daqueles velhos amigos, as esquinas, enfim. E às vezes, como ela disse, né, o ambiente da ativa é a própria casa. Então, existem pessoas que às vezes vão se mudar, vão morar com uma avó, né, com um tio, às vezes numa comunidade terapêutica, e passar alguns meses mesmo para poder reconfigurar essa A gente rotina. costuma dizer, né, no nosso fundamento cristão, a gente vai chamar de influência e associação, influência e inspiração. Associação são a quem você se associa, a quem você gasta tempo, né? Uhum. Essa pessoa, esse lugar, esse livro, essa música, essa associação vai te trazer uma influência. E essa Exato. influência, depois que ela entra em você, ela inspira o seu comportamento. Boa. Então, quando a gente pensa em associação, gera influência, influência gera inspiração. Né? Aquilo que eu me associo entra dentro de mim, e aquilo que entra dentro de mim vai justificar o que sai. Exatamente. Então, o que eu preciso cuidar, primeiro lugar da minha associação, que aí a gente vai envolver o ambiente, porque o ambiente determina as nossas decisões. Perfeito. Né? Não tem jeito, você está num lugar, você está na estação e você joga lixo no chão. Você entra no metrô limpo, você joga na lixeira.
né? Porque o ambiente determina muita coisa no nosso comportamento. Associação não tem como a gente querer sair de um hábito com pessoas que têm o hábito. Exato. Então, não tem como fazer dieta com o dono da pizzaria. Não dá para ter essa associação. Pode ser lindo, maravilhoso, meu melhor amigo, mas é tchau de longe, porque não dá para associar. Tô atrasado. Né? Tô sempre atrasado. Então, ambiente, associação, tudo isso é fundamental, porque às vezes a pessoa pensa que ela pode se resolver sozinha por dentro, mas na realidade isso tudo vai determinar também o comportamento dela. Exato, e o fator espiritual nessa hora vai contar muito, sabe por quê? Porque a gente entendendo que é uma questão comportamental, às vezes, essa pessoa que está tentando entrar em recuperação, ela dá um pulinho na festa, no bar, e não bebe. Um dia. Mas vai com aquela influência para casa e aquilo vai maturando, porque a gente entende... Na hora da pressão, normalmente. Exato. A recaída, ela nunca é acidental. Ela é construída. Entendi. Ela é um retorno a pensamentos, sentimentos e emoções. Nada na vida é acidental, né? Exato. A gente é uma consequência. Porque a pessoa tem essa impressão. A gente não gosta essa do de repente, né? Nem o de repente de Deus é de repente. Na verdade, a gente construiu algo para chegar lá. Mas a impressão que esse adicto, né, esse dependente, ele tem, como ele não tem autoconhecimento e gestão das suas emoções, quando eu vi, eu bebi. Mas também colocou aqui na mesa, ele sempre está associando ao externo. Porque ele não consegue ter uma leitura, uma consciência corporal. Assumir a responsabilidade. A cognição dele está comprometida. Eu vou pegar a sua deixa aí de quando eu vi. Podcast é assim, a gente já está concluindo. E eu preciso que você dê agora. Você tem agora aí uns 3 minutinhos para dizer agora, deixar um recado para as famílias, para quem está nos assistindo, aquilo que eu posso fazer para não entrar. E aquilo para alguém que já entrou, como sair. Óbvio que você... Fala para a câmera, fala para a câmera. Para quem você quiser. Fala para o senhor mesmo. Então, assim, primeiro ponto... Para não entrar. Para não entrar. É entender que, quando se fala de dependência, a gente está falando de uma condição que não se conhece a cura, ela é progressiva e ela tem determinação fatal. Então, melhor não arriscar. Melhor não arriscar. As pessoas que a gente tem consciência e percebe que... perseveram nesse caminho, elas acabam o que a gente fala dos 3 Cs: cadeia, clínica ou caixão. Certo. Ou seja, a gente está lidando com algo muito, muito sério. Melhor não experimentar. Melhor não experimentar. Pronto. Então, se a pessoa... não há níveis seguros para consumo de substâncias quando não se tem conhecimento dessa predisposição. Mesmo as lícitas, né? Mesmo as lícitas. Né? Até porque um abismo chama o outro e a probabilidade de um ambiente de tolerância com determinada droga, é muito possível que existam outras drogas no caso dela. Sua família ficou eles ileso, mas você foi, né? Exatamente. A gente costuma dizer isso. Então, o problema é que a galera bebe junto, vai para casa e o adicto, o alcoólico, ele fica lá, não é? Então, para não entrar, não experimentar. E para sair, tantas outras opções. Não é tão simples para sair, não é. Mas a primeira coisa é identificar, porque mediante o estado atual, que vai se saber exatamente quais são os recursos que a gente vai contar. Então, existem pessoas que, quando se descobre, já está em necessidade de uma internação. É como se ela não conseguisse mais funcionar, né? A gente fala, porque assim, já não está trabalhando, já está... terapia intensiva, não tem conversa, né? E às vezes, quando não aceita, dependendo até do caso, se já tiver questões legais e mediante a justiça, a família pode obter um alvará, né, uma autorização para poder obter a internação compulsória. Tá? Isso está previsto na lei. Para sair, o primeiro momento precisa de uma intervenção. Precisa de uma intervenção imediata. Participação da família. Não dá para sair aos pouquinhos. Não dá, porque a família não tem repertório, não tem ferramentas. Então, é bom ter uma conversa? Ok. Mas a primeira coisa é, vamos conversar com um profissional, né? Tem aqui na igreja uma pessoa que atende, ou vamos lá no CAPS, e aí essa intervenção espiritual, intervenção do profissional da área e intervenção naquele ambiente, naquele lugar. Para poder identificar qual é o primeiro passo. Se ainda é uma questão inicial, vai ter ferramenta para isso. Se é uma questão que já está mais avançada, com maior comprometimento, também vai ter ferramentas adequadas para isso. Pronto. É isso. Márcio, na sua experiência do que você está vendo lá, qual o conselho que você pode dar aí para que não esteja nesse lugar? No seu caso, como você é lá, que você está atuando, o que essas pessoas e a família devem fazer para tirar essa pessoa dessa condição? Sim, o meu conselho seria imediatamente buscar ajuda, porque a família ela sofre junto com
o usuário Todo mundo precisa de dependente ajuda. químico. E muitas vezes a família sofre mais. Por conta da família estar em um local de observação, pensa-se que aquele é o sofredor, aquele é a vítima. Mas não. Então a família não sabe lidar com isso. Quando não sabe, o dano, o prejuízo acaba aumentando. E quando se aumenta o dano, continua aumentando, não se tem um especialista, não se busca ajuda, quanto mais tarde fica, maior é o dano e maior é a dificuldade de recuperar essa pessoa. Então, meu maior conselho seria para o familiar. A pessoa que quer ajudar, não vá sozinha, porque ela entra como vítima junto ao usuário. A codependência. E aonde É a codependência. onde, a grosso modo, quais são os locais de ajuda? A pessoa, nós podemos deixar nosso telefone para a pessoa, se quiser ajuda, nos procurar, né, para o Marco, a Verônica, eu também, nos colocamos à disposição. Tá, vamos supor que isso aqui vai chegar em milhares de pessoas do Brasil inteiro. Quais são os pontos de ajuda principais? São clínicas de internação? Vamos indicar, de acordo com a situação da pessoa, um centro terapêutico, uma clínica de recuperação particular, onde eu faço parte. A clínica Jorge Jaber tem feito um trabalho excelente, um profissional top. A gente está falando para o Brasil inteiro. Ama. A gente né? não pode determinar um lugar só. Fala aí, no geral, o que essas pessoas... Elas devem procurar o quê? Um psicólogo, o SUS, o que psicólogo, um psiquiatra, um centro terapêutico, o SUS, né? Uma clínica da família. Tem que dar o start. Tratar como algo que precisa ser tratado. Isso. Tem que buscar ajuda. E quanto antes, melhor. Menor é o dano que é causado, maior a possibilidade de conseguir uma recuperação para aquela pessoa. Esse seria o ideal. Identificou, busca socorro. Verônica, no seu caso, que hoje trabalha com isso, mas que saiu, tem a sua história de vitória, qual é a instrução que você dá para uma pessoa que está ouvindo a gente hoje, que esteja nessa condição, querendo sair, vazia por dentro, sem propósito, qual seria o seu conselho final para essa pessoa? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Então, a história é sozinha pedir a ajuda. pessoa não consegue. Tá. Às vezes a pessoa que está na condição, né, ajuda profissional, né? Ou habilitada, né? Mesmo. Reconhecer que precisa de ajuda. Quando eu reconheço que eu tenho uma deficiência, um problema, né? E que sozinho eu não estou conseguindo, eu preciso pedir ajuda. Para mim, quando eu pedi ajuda para minha família, né? E todas as outras portas se abriram. Quando eu pedi primeiro ajuda para Deus, as outras portas se abriram. Porque, assim, foi um momento íntimo com Deus, mas aí a minha irmã levantou a mão para me ajudar, a minha mãe, a minha outra irmã, né? A minha igreja me ajudou. Né? Eu preciso falar sobre isso, que a minha igreja me ajudou, porque se levantou muitas mulheres para me ajudar. Muitas pessoas me ajudaram. E isso tudo fez diferença. Eu lembro que um carnaval, eu não sabia o que fazer no carnaval. A verdade é essa. E aí a Marcela virou para mim e falou assim, vamos para o acampamento? Mas eu não tinha dinheiro para o acampamento. Né? E aí ela falou assim, não, vamos dar um jeito. Né? E fez toda a diferença na minha recuperação. Amém. Porque eu cuidei do meu espiritual naquele lugar. Então, quer dizer, as mãos que Deus levantou para me tirar daquele fundo do poço, né? E eu estendi para elas. Por quê? Porque eu pedi ajuda. Você estava determinada a sair daquela vida. Exato. Bom, então a gente pode concluir aqui entendendo que é localizar que eu preciso de ajuda. Sim. Né? A família entender que precisa de ajuda externa, porque ela também é vítima. Né? A família sozinha pode não conseguir. Né? Então, nós temos trabalho de grupo de apoio de família, nós temos trabalho de... Né? Eu creio que ainda vai se aperfeiçoar muito, mas valorizar isso. E eu quero deixar um recado para você que talvez não tenha na sua família ninguém vivendo isso, que talvez não tenha nada perto de você, mas se você tem condição de estar auxiliando de alguma maneira esses trabalhos, são trabalhos, na maioria das vezes, voluntários, são trabalhos, na maioria das vezes, que não tem recurso próprio para fazer, e pessoas que, porque viveram, conheceram a dor, estão se colocando à disposição de tirar essas pessoas do lugar de sofrimento. Então, se a gente pode, se a gente tem condição,
Muitas vezes a nossa fala é, né, desejar que seja morto, preso, que seja limpo da nossa frente, mas não é isso que vai resolver uma condição, porque a condição tem raiz. Então eu creio que a ajuda, né, que haja mais capacitação para os pastores, porque a gente, quando vai ser chamado para pastor, não faz curso para lidar, né? E a gente tem a questão da manipulação, que é um sintoma, né? Da condição. A manipulação não é porque a pessoa, na verdade, ela perde algumas referências, né? Sim. E a manipulação é tradicional. Isso faz com que a gente queira desistir. Sim. Mas eu creio aqui, a minha palavra é como pastor, né? Deus não desistiu de nós. É verdade. A gente não merecia a condição, a gente era pecador, a gente ofendeu ele e ele ofereceu o filho dele em sacrifício para que a gente tivesse a vida restaurada, né? Eu gosto muito da palavra restauração, que a palavra restauração significa devolver ao estado original. Então eu não conserto pessoas, né? Eu restauro, porque eu não, né? Deus restaura, por quê? Sim. Porque o plano original de Deus era que a gente vivesse no Éden, suprido, com saúde, em paz, né? Sem a morte, sem a doença, e daquilo que a gente puder fazer para que essas pessoas tenham restauração. A gente restaura a sociedade também, a gente restaura a condição dos nossos filhos, a gente diminui o número de influenciadores. Cada pessoa que eu tiro dessa condição é menos um influenciador negativo. Exatamente. Amém? Então eu creio que a gente hoje não tem como em uma hora a gente fechar o assunto, mas eu creio que a nossa inspiração aqui é conscientizar que é algo que precisa de ajuda. A pessoa muito provavelmente não vai sair sozinha, a família muito provavelmente não vai sair sozinha, então somos nós que estamos em condição que podemos estender a mão ou nos capacitar, nos habilitar para isso, né? Como pastor, o que eu posso dizer, porque cada vez que vem um para minha mão e eu me vejo tão impotente com aquilo, o que eu faço? Eu patrocino pessoas que possam fazer aquilo que eu não faço. Exato. E a gente trabalha junto para fazer. Então, que os pastores que estão me ouvindo, puxe pessoas, ore por pessoas que possam conhecer esse trabalho, que possam ajudar você. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho, cuidar de tudo que uma igreja precisa sozinho. Você, familiar, peça ajuda, busque orientação com profissionais, com aqueles que podem te ajudar. Nós somos um espírito da semelhança de Deus, mas nós temos uma alma, Deus sabe disso, Ele que fez a nossa alma. Nós podemos valorizar a nossa alma, valorizar o nosso corpo, para que a gente tenha uma vida plena. E não é vergonha ninguém pedir ajuda. Faz parte de uma vida em Deus, que a gente coopere um com o outro, cada um na sua fraqueza, cada um na sua debilidade, e crendo no maior de todos, que é o ajudador, que é o Espírito Santo. Tanto Deus sabe que a gente não consegue sozinho, que Ele nos possibilita, através de Cristo Jesus, receber o Espírito Santo, que é o nosso ajudador e que a Bíblia diz que nos assiste justamente na nossa fraqueza. Então, Ele sabe que nós temos fraqueza e Ele está pronto a me ajudar, a ajudar você, e a gente junto pode sair disso e tornar essa sociedade melhor. Esse é o nosso Pode Verbar. Nós não temos a pretensão de esgotar um assunto, mas de trazer a você uma inquietude de conhecer mais, porque o conhecimento verdadeiramente liberta. Até a próxima, a gente se vê no próximo Pode Verbar.